Casais, eles estão deixando de ter filhos e tendo cães. E aí eles transferem toda a expectativa de um filho no cão. E o cãozinho, ele não sabe lidar com isso, ele não é um ser humano. Então você acaba prejudicando o cão. Você ama ele demais, amor demais estraga, né, é um ditado antigo até. Então você acaba fazendo com que o cão não entenda que ele é um cão. Aí ele vai roer os seus móveis, vai destruir as suas coisas, vai fazer birra, vai fazer xixi na sua cama, porque as necessidades dele como cão não são atendidas. Você vai querer passear com ele num carrinho num shopping, aí vai chegar uma criança, ele vai estar acuado, porque ele não está sentindo o chão, ele não está balançando, ele pode morder uma criança no carrinho porque ele não está se sentindo confortável. Olá, seja muito bem-vindo ao 8º episódio do Roberta Guerin Podcast. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho de família. Você que está acompanhando esse podcast, você já viu que a gente já entrou nessa temática aqui com alguns convidados. Se você ainda não assistiu, assista aí os últimos episódios. Tem muita coisa de família, tem muita coisa sobre mesas, tem muita coisa sobre negócios, empresários. E hoje é um pouquinho de tudo isso. A gente vai falar de família, porém voltado para o integrante da família que, para mim, é um dos mais importantes, né, que é o pet, gente. Hoje a gente vai conversar com esse convidado especial, que é o Murilo Massaro. Olá, Murilo, seja bem-vindo. prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade. A gente vai conversar bastante sobre pets aqui hoje, então se você tem dúvidas sobre comportamento dos pets, ó, é esse cara aqui, especialista, biólogo e especialista, né, Murilo? Biólogo, 11 anos trabalhando na área como especialista em comportamento canino. Que legal! Então, olha só, não sei vocês, tá? Mas eu tenho milhões de dúvidas. Apesar do que, o Murilo já sanou muitas das minhas dúvidas, porque ele adestrou meu Simba. Mas vamos aqui conversar bastante sobre isso. E, Murilo, eu queria entender, fazer as pessoas que estão assistindo a gente entender o que é o adestramento canino, né? De onde começa? É assim, eu vejo uma situação com o meu pet, daí eu chamo você para resolver? Ou dá para começar antes de uma situação apresentar, né, a acontecer? A maioria dos casos, na verdade, é exatamente isso. A pessoa tem um problema e ela chama o especialista em comportamento para sanar esse problema. Quando, na verdade, ela deveria pensar que o cão ele tem umas necessidades dele desde pequeno. Então, se você chama um especialista em comportamento, quando você adquire o filhote, quando ele chega na sua casa, você já evita que crie esses problemas. Então, você faz com que o cão ele aprenda desde pequeno o que ele tem que saber para ter um melhor andamento daquela casa. Então, você evita vícios de comportamento, você resolve a maior parte dos problemas chamando antes do problema acontecer, ao invés de simplesmente chamar para sanar. Pensa que o seu cão ele já aprendeu a fazer aquilo. Então aí eu vou ter que ir lá e corrigi-lo a não fazer mais aquilo. Então é um contracondicionamento, ao invés de eu condicioná-lo com as regras que o lar já tem, Nossa, entendeu? interessante isso, Murilo. E assim, pensando no cão, né, pequenininho ainda, filhote, a família, assim, ela precisa se preparar de alguma forma? Talvez, eu tô te perguntando isso porque quando eu fui adquirir meu Simba, que para quem ainda não conhece é um Golden Retriever, eu estudei um pouco sobre essa raça, né? Eu me preocupei muito em, de fato, uma coisa que o Murilo vai falar lá na frente. Mas eu acabei, estudando como se eu fosse ter um filho, né, mais ou menos Sim. isso. Então fui buscar entender como que a raça se comportava, né, o que que eu precisaria proporcionar a ele para que ele vivesse bem, para que ele vivesse feliz, né. É comum isso acontecer ou normalmente as famílias não sabem, simplesmente adquirem tal raça, porque, sei lá, é bonitinho, por exemplo? Na verdade, depende muito do grau de confiabilidade, não, o grau de experiência que a família tem. Porque se a família já teve um cão, ela já entende o que vai ser, o que a espera. Mas se a família nunca teve um cão, é muito importante, é fundamental ela pesquisar a raça, pesquisar aonde ela está se metendo. Um cão ele vai gerar alguns gastos, tem gastos com adestramento, com alimentação, veterinário. Um cão também pode destruir algumas partes da casa.
que a gente pode evitar com adestramento, mas é um filhote, ele está conhecendo o mundo e ele vai conhecer o mundo através da boca. Então, você pesquisar a raça que você está adquirindo é muito importante. E isso é uma coisa que eu também falo para as pessoas que buscam um vira-latinha. O vira-lata, apesar de ser muito interessante para quem já teve um cão e já tem experiência, para uma pessoa nova ele não é um cão altamente indicado, porque você não sabe quem são os pais, não sabe quem é a mãe, não sabe o comportamento dos pais e não sabe o que vem naquele filhote. Uhum. Então você não sabe que tamanho que ele vai ficar, se ele vai ficar bravo, se ele vai ficar um cachorrinho calmo, um serelepe. Você E não conhece a quando genética dele, né. Exato. E quando você busca uma raça, você consegue, através de estudo, saber exatamente como aquela raça se comporta. Se eu pegar um Beagle é extremamente ativo, extremamente agitado. Então, é um cachorro indicado para crianças, é um cachorro mais rústico, mas é um cachorro que vai te dar trabalho, é um cachorro que você vai ter que passear com ele. Se você pegar um Golden, igual você tem, é um cachorro altamente indicado para crianças, um cachorro que é usado também em visitas hospitalares. Por quê? Porque é um cachorro que adora trabalhar com o ser humano, Hum. é um cachorro que você consegue adestrar muito facilmente e tem características próprias para isso, entendeu? Legal. E você estava falando, eu estava pensando aqui, 2 coisas. Primeiro, você falou que o cachorro ele conhece o mundo através da boca, né. Sim. Isso quando a gente uma vez um vizinho meu comentou assim: "Nossa, eu tô vendo você deixar o Simba cheirar e tudo". Eu li esses dias, o rapaz falando pra mim, eu li esses dias que é preciso deixar o cachorro cheirar. E de fato, isso influencia, porque eu vejo às vezes as pessoas puxando: "Vem, vem logo". E aí, isso atrapalha no passeio? É ruim para o cachorro? Tem horas que atrapalha, mas você precisa realmente saciar o olfato do cão. O cão ele tem 14 milhões de células olfativas a mais do que a gente. Então ele enxerga o mundo através do nariz. Ele percebe coisas que a gente não tem nem ideia. Mas ele pode criar o hábito de abusar de você também. Então ele vai querer parar em todos os cantos e cheirar todos os cantinhos. E aí prejudica o seu passeio. Se a sua ideia é apenas saciar o seu cão, dar uma voltinha com ele para ele se distrair, beleza. Se a sua ideia é fazer exercício com o seu cão, você não vai conseguir. Você não vai nem se Que ele vai exercitar, nem parar em exercitar ele. Você vai uhum. ficar parando, 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 parando. Eu tenho clientes que correm 10 quilômetros com o cachorro deles, o Nossa, que Border Collie. legal. Então, se ele for parar em todo lugar, não consegue. Mas claro que, mesmo adestrando, no junto, o cão andando, porte bonito, cabeça erguida, você tem um momento que você vai chegar em algum lugar que você observe que não tem coisas no chão, nocivas ao cão, isso é muito importante. Muita gente esquece de ver se tem ponta de cigarro, osso, Uhum, lixo, então o cão pode comer alguma coisa e se estragar também. uhum. Então, você chegou num lugar que você viu que tá tudo bem, você libera o seu cão, vai, pode cheirar. E aí você acompanha ele e ele vai saciar esse desejo de cheirar tudo e ter essa informação importante para ele. E assim, Murilo, como especialista no comportamento canino, né, você, tem um trabalho que eu já pude experimentar que é bem perto da família, né. Sim. Você vê que, assim, as famílias hoje elas se dedicam em estar com o cão, em levá-lo para passear, ou não, existe uma dificuldade muito grande da sociedade que a gente está vivendo e tal, em ter esse momento junto ao cão. Qual a tua opinião sobre isso? Tenho percebido que tem piorado. As pessoas estão num ritmo de vida muito corrido e quando elas querem desacelerar, ao invés delas desacelerarem mesmo e ir passear com o cachorro, elas vão pro celular, que aí Uhum. continua essa loucura o tempo todo. Ou tá com o Ou cachorro e tá tá com o aqui, né. cachorro passeando Uhum. com o celular na mão. Mas tem diminuído bastante e isso prejudica bastante os cães, né, vai gerar comportamento de ansiedade, vai gerar ansiedade de separação, não vai saciar o que o cão precisa para ser um cão saudável. E de modo geral, acho que até para as pessoas mesmo, né, a Sim. gente, eu falo por mim mesma, eu trabalho direto no celular e no computador. Então a hora que eu tenho para passear com o Simba é tipo: "Ai, graças a Deus, posso sair de frente de tela um pouco", né. Sim. Então isso é muito bom, você que está aí do outro lado assistindo esse episódio, que eu tenho certeza que já deve estar com a cabeça borbulhando de tantas coisas e informações que o Murilo está passando aqui, né, tantas experiências. É bom você olhar um pouco para dentro da sua casa e não só olhar para os membros humanos,
mas também para os pets, né, gente? Vamos dar uma atenção para essas crianças, né? Não deixam de ser membros da nossa família, né? Não são seres humanos, mas são vidas, E são né? cães, né, eles têm necessidades de cães, não Exato, necessidades humanas como a gente. isso. Então é necessário levar para passear, deixar correr, deixar ele saciar essa parte humana. Levar no carrinho para o shopping não é saciar o desejo do cão de farejar. Perfeito, legal. Isso é até uma coisa que eu ia já entrar nesse assunto e nós já entramos, aqui é assim, a mente vai fluindo, gente. Eu vejo muito isso, assim, até é uma questão de a gente, às vezes, ter o cão, eu falo a gente porque eu me incluo totalmente, tá, gente? Mas a gente ter o cão, mas para tomar cuidado com essa questão da humanização do cão, né. Isso é uma coisa que se a gente não controlar, eu acho que a gente acaba colocando muita expectativa sobre aquela vida Sim, ali, né. sim. Os casais eles estão deixando de ter filhos e tendo cães. E aí eles transferem toda a expectativa de um filho no cão. E o cãozinho, ele não sabe lidar com isso, ele não é um ser humano. Então você acaba prejudicando o cão. Você ama ele demais, amor demais estraga, né, é um Uhum. ditado antigo até. Então você acaba fazendo com que o cão não entenda que ele é um cão. Aí ele vai roer os seus móveis, vai destruir as suas coisas, vai fazer birra, vai fazer xixi na sua cama, porque as necessidades dele como cão não são atendidas. Você vai querer passear com ele num carrinho num shopping, aí vai chegar uma criança, ele vai estar acuado, porque ele não está sentindo o chão, ele não está balançando, ele pode morder uma criança no carrinho porque ele não está se sentindo confortável. Olha, que interessante Então, isso. você muitas vezes eu já vi pessoas com um cão na mochila, o cachorrinho Hum. desesperado. Tem mochila hoje própria para Meu cachorro, Deus! parece um aquáriozinho, é legalzinho até. Mas para o cão é extremamente prejudicial, ele não consegue cheirar o ambiente, ele está naquela bolha, não sabe o que está acontecendo. Então, é complicado você humanizar o cão. E outras coisas, né, tem gente que coloca sapatinho no cachorro, O tem um sapatinho eu já vi. Mas o monte de sapatinho até coisa. eu já pensei com relação a calor. Mas tira o tato do cão. Ah, tá. O Então o melhor é cão não passear no horário de o calor, cão ele tem muita sensibilidade na almofada, nos coxinhos. e ele também transpira através das almofadas. Então aquilo lá tem que estar livre para ele fazer a função de fisiológica normal do cão. Legal. Aproveitando até, essa questão de passear com o cão nos dias quentes, né, a gente sabe que é prejudicial para ele o chão acima de uma certa temperatura, o quê? Uns 30 graus? Que daí para Não, cima não mais, é bom? mais, mais. Mais. O asfalto chega a 50 fácil, 40 graus fácil. Uhum. E isso pode queimar a patinha do cachorro, mas você também tem que dar um jeito de passear com o seu cão. Então, recorra a parques, recorra a avenidas mais arborizadas, locais que tem uma sombra. Ah, tem um pedaço de rua ali, tem um pedaço de sol, mas eu consigo passar rapidinho e voltar para a sombra. Um gramado, talvez? Não deixar de passear com o cão porque tá quente, Uhum. entendeu? E sempre lembrar da hidratação, né? Eu ia falar Levar, sobre isso, eu vi um levar uma vídeo seu garrafinha de muito legal. água, ou como eu mostrei no meu vídeo, levar um saquinho para o cocô e usar ele como bebedouro. Antes, tá, Isso gente? Antes da antes do cocô, é necessidade importante. fisiológica, usar o saquinho serve. Depois entra lá nas redes sociais do Murilo, eu vou deixar aqui na É descrição bem do legal. vídeo, mas ficou muito legal isso. Aquele Sim. cachorro, qual a raça dele? É um fila brasileiro, Grandão, né? enorme. E aquele vídeo eu gravei a 1 hora da tarde. Olha só. Então, sol a pinho, só que a gente estava num parque e hidratando o cão, tudo certinho. Legal, ó, já tem dica de passeio aqui pra vocês. Falando de passeio, Murilo, também viu um outro vídeo que você publicou esses dias sobre vir um outro cão na direção de É, uma cliente isso sua. Ela comentou, teve até uma situação que viralizou nas redes sociais de uma mulher no Rio que ficou desesperada. Acho que era um sim. border collie que ela Ela é tava. uma corredora, na verdade, que corre com a border collie dela, e veio um shih tzu, acho, pra cima, ela fala no vídeo. E isso é muito comum, né, porque apesar do cão ser adestrado, é importante que ele esteja na coleira. É é lei, para começar a história, Sim, sim. e além disso, por mais educado que seu cão seja, você tem que ter a sua parte de cidadão, exercer a sua cidadania e estar com ele na guia. Pode ser uma guiazinha de pescoço, pode ser algo simples, mas desde que você esteja controlando o seu cão. Por quê? Porque muitas vezes pode vir um maluquinho desse, um Yorkshire, que é o caso do vídeo,
e enfesadinho e querer morder a sua cachorra. Ah, mas minha cachorra é adestrada, ela nunca morderia. Não, o seu cão é um cão. Ele tem instintos. Se ele for mordido e ele não tiver um bom dia, que a gente também não tem bons dias, ele pode sim revidar. E aí, matou o cachorrinho que estava solto. Ah, mas era só um Golden. Uhum. Mas uma mordida de um Golden num Yorkzinho É uma vai vez só. causar um estrago grande. Então é importante as pessoas se conscientizarem que com o cão na coleira eu consigo afastar o meu cão, mesmo que ele seja adestrado, consigo tirar ele. E, no caso, o que eu faço para evitar que o outro cão venha? Você pode, como eu ensinei no vídeo, você pode se impor. Você usa a sua linguagem corporal, porque os cães eles conversam entre eles com linguagem corporal, eles não conversam latindo. O cachorro não fala au au. Isso é interessante, gente. O cachorro não fala au au. O que um cão faz, já fazendo um parênteses, o que um cão faz quando ele conhece outro cão? Ele vai e cheira a bunda do outro cão. Aham. Porque é gostoso? Porque é cheiroso? Não. Porque ele está dando uma parte dura para uma parte macia. É um sinal de confiança. Então os Olha cães, só, eles gente. conversam com linguagem corporal. E Uhum. se você usa a sua linguagem corporal ameaçadoramente, pra lá, sai daqui, você tá mostrando pro outro cão que, opa, peraí, o que que aconteceu ali? O cara cresceu Uhum. e se impôs. Então, um Yorkzinho, mesmo um cão maior, ele vai pensar duas vezes antes de tentar agredir o seu cão. O meu esposo passou por uma situação dessa, assim que a gente se mudou para Limeira, a gente morava num apartamento e aconteceu uma situação dessa. Na época eu ainda falei: "Nossa, graças a Deus que foi contigo, porque se fosse comigo eu não sei o que que eu faria". Né? Era um cachorro de rua, foi antes do adestramento com você, e um cachorro grande, bem grande. Uhum. Ele estava numa obra, numa casa, quando meu esposo passou com o Simba na calçada, o cachorro veio latindo, bem raivoso, querendo mesmo atacar. O Léo, no instinto dele, ele acabou colocando o Simba no junto, que a gente Junto. ainda não conhecia o Sim. junto, ele colocou o Simba junto dele e ele se impôs, assim, com o corpo mesmo. Sim. E falou para o cachorro sair, eu não lembro se ele chegou a bater o pé, mas acho que não, acho que ele só chegou pra frente, assim, que ele comentou. E de fato foi o que ele conseguiu fazer. Só que o cachorro, mesmo assim, ele não virou de costas e saiu imediatamente. Ele ficou ali latindo, mas ele não saiu de onde ele estava. Mas é importante você Ele sair não de onde você está avançou. também. Mantenha Ah, contato legal. visual, mantenha o olho no cachorro e vai saindo devagar, de costa, Isso. continue ralhando tal, e o cachorro virou, você continua o seu passeio e boa. Foi isso mais É ou menos que ele importante. fez. É que o cachorro, nessa situação, ele veio por trás deles. É o Então mesmo caso da corredora. então, É o viu. mesmo É caso da isso. corredora. Assusta, deve assustar Muito, muito. muito. Porque é inesperado, você já passou, de repente você é que esse cachorro ele veio latindo, Uhum, mas se ele viesse correndo igual o York com a corredora, sim. aí acho que assustaria talvez mais o Léo e o Sim, com Simba, né. certeza, com E a nossa certeza. reação, Murilo, dependendo, assim, dessa situação? A reação do dono impacta no que o teu cachorro na maneira como o teu cachorro vai reagir? Muito. Eu brinco sempre do tamanho da coleira. A coleira influencia muito no cão, porque você está em contato com o seu cão. Uma coleira curta é como se você estivesse com a mão no ombro do seu cão. E aí você passa tudo para ele. Se você está tenso, tá vindo um cachorrinho, meu cachorro geralmente late. Você está passando para o seu cão. E o cão não entende o que está acontecendo. Ele não entende que, tá vindo um cachorrinho ali, mas Hum. meu dono tá extremamente nervoso. Então é para eu latir para aquele cachorro. É diferente uma coleira mais longa, 1,5 m, 2 metros, que você consegue deixar ela baulada. Aí seu cão tem que sempre te procurar, sempre olhar para saber aonde você está. Então aí ele vai estar focado em você e não no ambiente. E você consegue relaxar e, tá vindo o cachorro, eu tô nervoso, mas vamos lá, e passar reto como se nada estivesse acontecendo. Então sim, o seu estado emocional, a sua carga do dia influencia muito no seu cão, na reação que ele vai ter. É um relacionamento, né, assim, igual Sim, você falou: sim. "Ó, o cão tem que olhar pra trás, tem que te procurar", mas acredito que só com as técnicas de adestramento ele consiga fazer isso, Sim, com né, certeza. porque naturalmente acho que o que acontece é o cão de fato latir, porque, não sei, assim, eu acabo segurando mais firme quando vem Exatamente, um exatamente. cachorro. Muita coisa que eu falo em adestramento, em comportamento canino, é contra-intuitivo. Então, a sua intuição é: "Opa, espera aí, eu vou segurar mais forte pra". Não, você tem que relaxar pra
deixar acontecer, mesmo no contato de 2 cães. Eu conheço o outro cão que está vindo, eu quero que o meu cão interaja. Se eu seguro muito forte a guia, vai dar problema. Então eu tenho que deixar eles relaxarem, interagirem. Se conseguir deixar solto, é melhor. Então isso influencia muito. E a outra coisa, falando de contra-intuição, é que eu falo sempre de fuga, né? Um cachorro escapou da sua casa, tá correndo para lá. Você vai correr atrás dele, ele vai parar, olhar para você. E vai correr mais ainda. Minha mãe tá vindo junto comigo. É para lá É que eu tenho que brincadeira. correr. Então, é contra-intuitivo. O cachorro tá correndo para Interessante. lá, você tem que correr para o outro lado, chamando a atenção dele. Batendo palma, Legal. abaixar, chamar ele para você e não correr atrás dele. Me fez lembrar uma outra situação. A gente estava morando num condomínio de casas aqui em Limeira e a gente abriu o portão, porque o Simba, a gente abrindo o portão para ele, ele sempre saía, ia no matinho, na graminha e E voltava voltava. no nosso comando. Só que desse dia, quando eu abri o portão para ele e fiquei parada no portão, era tipo 6:30 da manhã, a gente estava se preparando para viajar. E aí, nisso que eu abri e olhei pra cá, pra direção do Simba, veio um cachorro gigante, magrelo, do lado de cá. E o Simba viu, eu não vi. Aí o Simba passou igual um foguete na minha frente, quando eu vi, ele estava de frente pro cachorro. Só que ele pôs o cachorro pra correr e correu atrás do cachorro, léguas, e a mil. E Sim. eu assim: "Simba, volta aqui!", gritando, eu não saí da onde eu estava, eu não corri atrás dele, deu Sim. certo. Ele correu, 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 Aí ele parou, aí ele olhou. parou, olhou e voltou. Foi exatamente Exatamente. isso. A minha mãe Fiz não certo veio sem junto. querer, porque eu acabei nem passando isso na época, a gente Exato. já tinha até encerrado o adestramento. Olha que interessante. Uma coisa que você falou lá no início, Murilo, que eu acho que é a dor de muitas famílias, é a questão do cão destruir, coisas em casa, né. O sofá é sempre vítima, né. Sim. O que fazer para o meu cão parar de destruir o meu ambiente? A primeira ideia é você ensinar o seu cão. Ele não sabe que ele não pode destruir aquilo. Então, quando ele é filhote, por isso, lá no começo a gente falou a necessidade de começar um adestramento desde filhote, você ensina para ele: isso é seu, isso é da casa, isso você pode, isso você não pode. E além disso, você tem que ter um enriquecimento ambiental. Você tem que ter coisas no ambiente que são do cachorro mesmo, destruir. Coisas baratas, coisas que você pode perder. Chinelo não é uma delas. Isso é muito E é um importante. alvo, né. Sim, hã, isso é importante, eu brinco, porque teve um cliente meu que teve um cão com 10 pares de Havaiana, porque Nossa. toda a Havaiana que o cachorro comia, ele jogava no quintal para o cachorro brincar. E ele ia na Ah. Havaiana nova, que tinha o cheiro do dono. Então, o que o cão destrói na casa é lixo, não é brinquedo. Isso você tem que sempre ser claro com o cão. Isso é seu, isso não é seu, mesmo que você pegou. Então, você pode usar bolinha, pode usar mesmo um pedaço de pau. Existe uma infinidade de brinquedos, uma infinidade de ossos, brinquedos educativos, quebra-cabeça mesmo, que você esconde as coisas dentro do brinquedo e o cão tem que Legal. mexer para conseguir pegar. E isso tudo ajuda o cão a mudar o foco, a tirar o foco daquilo. Ah, tá bom, legal, mas o meu cão já faz, ele já vai lá e já rói. Você pode usar alguns tipos de repelentes. Geralmente os industrializados não funcionam tão bem, mas a ideia deles é interessante. Você usa um amargor, o cão ele não gosta muito do sabor amargo, Uhum. então ele evita aquilo. E os industrializados não são amargos o suficiente. O que eu costumo usar é um irritante da mucosa nasal muito simples, óleo de citronela. Então, koala mesmo, baratinho de supermercado, você vai lá, passa onde ele está comendo e geralmente os cães param de comer aquilo. Olha que interessante, não sabia. É uma coisa simples e que tem funcionado. Legal. E Murilo, os cães mais idosos, adultos, eles aprendem também essas técnicas do adestramento? Sim, eles aprendem, mas como a gente falou lá no começo, eles têm uma bagagem comportamental maior. Então, demanda um pouco mais de paciência, mas sim, você controlando o ambiente deles, você consegue controlar o comportamento deles. Como assim controlar o ambiente? Você pode controlar a comida. Você não precisa deixar o seu cão passar fome, mas você pode tirar a comida do pote, ou dar a comida na mão, faz o adestramento com a comida dele, aí ele ganha durante o adestramento. E com isso você vai moldando progressivamente aquele comportamento indesejado.
mas cão novo aprende truque sim. Quer dizer, cão velho aprende truque novo sim. Exato. Legal, legal. E uma coisa que eu ia perguntar é a respeito do reforço positivo, né, Sim, que você faz. a técnica que usamos, né. O reforço positivo ele é a introdução de algo bom para o animal fazer o que a gente quer. O reforço positivo tem embasamento em psicologia, então toda a parte comportamental é estudado em animais para o ser humano. Então a gente pega essa parte que a psicologia estudou e utiliza ao nosso favor com os animais. Então eu posso usar qualquer coisa que seja boa para o cão. Posso usar carinho, posso usar a comida dele, petiscos, snacks variados e trocar isso por comportamentos. Geralmente a gente usa o snackzinho, um osso para agrado. E o cão ele não entende muito bem o agrado. Ele tem muito mais prazer em trabalhar para você, para ganhar por aquele Pra ele petisco, ser por aquele premiado, presente, né. exato, Aham. do que simplesmente: "Ah, acordei feliz hoje, tá um bifinho para você". Você tá Ah, legal. engordando seu cão. Tem bastante Então, gente que faz isso. olha isso, gente, não deem petiscos à toa para o cão de vocês. Tem um propósito nisso, Sim, né, exatamente. Murilo? E também quando você vai trabalhar com o cão, você não dá o petisco inteiro, né. Você fraciona ele, ele é para recompensar o comportamento, e não para saciar a fome do cão. Para isso a gente tem a ração. Legal, olha só, muito importante isso. Murilo, então uma outra dúvida aqui com relação a essa questão do adestramento, né. Por que que alguns cães, assim, eles acabam lambendo pata, essas coisas assim? O adestramento ajuda também a resolver isso? Ajuda bastante. Tem alguns fatos interessantes. Por exemplo, o ato de lamber é uma coisa natural do cão. Ele lambe para se limpar, ele lambe para se comunicar com outros cães, ele lambe para demonstrar afeto. Então, alguns clientes, inclusive, reclamam que os cães lambem demais eles. O cão vai lá e lambe o dono. Nossa, mas isso é carinho, não? Isso é carinho, exato. Ele está mostrando para você que você faz parte da matilha dele, faz parte da família dele. Então, alguns cães lambem os Interpretem donos. isso com bons olhos, gente, pelo amor de Deus. E a partir do momento que ele passa a ter um comportamento exagerado, quando que é um comportamento exagerado? Quando ele começa a se machucar mesmo. Uhum, Fica muito molhado, ou começa a ter uma dermatite por lambedura, uhum. que aí ele está demonstrando para você que ele está estressado. É um sinal. É um sinal. As necessidades dele não estão sendo atendidas. Isso pode ser porque ele está muito preso, que ele não tem passeio, ou ele está estressado porque ele aprendeu que você sai, ele tem que lamber para chamar sua atenção. Então, Uhum. o comportamento é bem variado e descobrir a causa, às vezes, é complicado. É o relacionamento, né. É o Requer relacionamento, exato. relacionamento. Eu não posso falar para você que é exatamente isso. Eu tenho que ver o cão e você tem que entender o seu cão, assim como você tem que entender as pessoas da sua casa, para reagir àquilo. Legal. Alguns cães também, ao invés de lamberem ou lambem e arrancam pelo, né. Sim, sim. Mordisca, fica. Fica marcadinho Inclusive ali. acontece com a gente também. Tem cachorro que chega e começa a arrancar pelinho do braço. Ah, é? Sim. Teve um York que eu trabalhei, esse eu consegui resolver. A gente não consegue comprovar, mas eu tenho certeza que ele tinha TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Olha, Só que como assim? como é uma compulsão, e ele não é um ser racional, eu não Uhum. consigo provar que ele tinha TOC. Aham. Mas toda vez que o dono saía de casa, ele lambia a porta da casa. E a porta da casa tinha uma faixa preta embaixo, que era porta branca, tinha uma faixa. E ele ficava molhado da ponta do focinho à ponta da cauda. Ele ficava indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E eu troquei esse comportamento por um bichinho de pelúcia, que ele ia lá e ficava com o bichinho de pelúcia. Então, por isso que eu falo que era um toque. A gente trocou um transtorno por um menos lesivo para o cão. E com o tempo ele abandonou também o bichinho e resolveu. Então, existem vários problemas de comportamento interessantes. Eu ia falar sobre as expressões, né, dos cães, porque Sim, pelo que você tá falando, assim, o cão, ele se expressa muito, né. sim, existem no mínimo 30 expressões que um cão dá para outro cão para evitar confronto. Eles são grandes resolvedores de conflito. Então, quando um cão está olhando para o lado, ou ele ergue aquela patinha, que fica até bonitinho, Aham. não é porque ele está fazendo graça para você. Ele está te dando um sinal de que o que você está fazendo não está confortável para ele. Quando ergue a pata? Exato. Erguer a pata, lamber os lábios, mostrar os dentes, piscar, virar a cabeça. O mais famoso de todos, erguer as quatro rodinhas para cima, dar o abdômen.
Isso não é legal? Isso não é normal. Normal. Isso não é uma coisa que, ai, que bonitinho. Ele tá mostrando pra você que ele não quer confronto. Ah, mas meu cachorro vem e deita pra eu fazer carinho na barriga dele. Beleza. É Ele isso que eu tá ia perguntar. mostrando Ah, que ele confia em você e ele aham. quer carinho na barriga dele. Tá. Agora, um cachorro que você não conhece, um cachorro que você tá conhecendo e começou a virar a cara, e começou a lamber os lábios, piscar muito, bocejar, ele não tá com sono, ele tá mostrando pra você que ele tá desconfortável. E aí Entendi. você tem que erguer uma bandeirinha de alerta e falar: "Opa, espera aí, Deixa eu prestar o que eu atenção vou nele fazer para aqui. deixar ele mais tranquilo? Legal. Eu vou forçar o carinho? Eu vou abraçar esse cão? Não, eu vou abaixar com calma, deixa ele chegar até você, Uhum. traz um petiscozinho e vai fazendo com que a situação se acomode. É mais Legal, importante do que tentar forçar uma amizade com o cachorro." legal. Essa questão do virar a cara é muito interessante. O Simba é muito assim. Eu sou aquela mãe Felícia, que agarra mesmo, só que eu já entendi que existe um limite. Eu que sou sem limite, né, então mãe acho que mãe de golden é muito assim, né, Murilo. E eu vejo isso, que chega uma hora que ele vira. E aí quando ele vira, ou então ele para, por exemplo, ele tá deitado, se ele estiver totalmente deitado e eu chegar aqui e ficar beijando, beijando, agarrando ele, chega uma hora que ele me olha tipo assim: "Dá pra parar?" É literalmente isso, é como colocar um balãozinho, assim, na cabeça Sim, dele, tipo: "Dá pra parar mãe? Tá bom, deixa eu dormir?" Ou taca a pata em cima de mim, sim, né. ele vai mostrar a vontade dele, né. Então é importante a gente conhecer o nosso cão e seguir essa dica que ele dá. Legal, então ó, prestem atenção porque os cães eles se expressam, Tem né. bastante gente também que quer tirar foto do cão, Isso e é aí muito fica comum. enfiando o celular na cara do É, cachorro e o cachorro vira, o cachorro dá as costas. Ele não deixa eu tirar foto. Não, ele está enfiando um negócio ele não estranho na quer. cara dele, ele não quer. Legal. Uma técnica que eu fiz num shopping aqui de Limeira uma vez com o Simba foi pegar um petisco que eu tinha, fiz ele sentar e falei: "Ó, quando ele sentar você tira foto dele, tá?" Deu certo. Petisco, bolinha, algo Funciona. que tenha extremo interesse. Eu tenho umas fotos bonitas no meu Instagram de um Border Collie, e ele é louco por bolinha. Então, ao invés de eu mostrar a câmera pra ele, eu mostrei a bolinha. E aí a Legal, pessoa que estava atrás de mim conseguiu tirar a foto. legal. E ele ainda deve ter ficado lindo na Ficou foto, né. maravilhoso. Ô Murilo, e as famílias que têm criança? Como que é, assim, começar esse relacionamento familiar num ambiente que já tem criança e ter o animalzinho ali junto, assim? Como que acontece esse adestramento? Porque adestra todo mundo no final das contas, né? Sim, a gente muda a rotina da casa inteira, né, que você está recebendo uma nova vida, um novo serzinho. Então você tem que mostrar para a criança que é uma oportunidade dela, entender que é responsabilidade, tem que alimentar o cãozinho, faz a criança participar de todos os momentos, de todas as etapas, não apenas do carinho, não apenas Uhum. de mimar o cachorro. Então, dar comida, passear, cuidar mesmo daquela vida e criar um relacionamento íntimo com aquele cão, é importantíssimo. Vou entrar numa polêmica aqui, porque tá muito em alta numa rede social, dessas famosas, vocês sabem qual que é que eu tô falando? É dar um cãozinho de presente para crianças, né, independente da raça, a gente tá vendo vídeos muito comuns, assim, acontecendo isso Sim. com muita frequência. As cenas dos vídeos são emocionantes, né, você vê a criança chorando, crianças que se jogam no chão de tanta Sim, emoção, é né. maravilhoso, né. Mas assim, dar um cãozinho para uma criança que às vezes é muito novinha, tem 5 anos, 6 anos, ainda não tem um senso ali de responsabilidade, né. O que você acha, assim, qual a tua opinião sobre esse tipo de atitude, até pra gente orientar as famílias que estão aí assistindo a gente? Cachorro não é presente, ponto. Você está perto do Natal ou aniversário da criança, cachorro não é presente. Você não vai surpreender a criança com um cachorro e simplesmente trabalhar a emoção da criança. É bonito, é super legal, mas, você gera outros problemas, porque muitas vezes a família não pesa o que a gente estava falando até agora, que um cachorro é uma vida, um cachorro ele traz alguns gastos. Você tem veterinário, você tem comida, você tem vacinas, e são, gastos hoje em dia muito caros. E você tem que planejar muito bem.
Eu quero dar um presente para o meu filho, eu tenho responsabilidade, eu vou assumir essa responsabilidade. Beleza. Só que aproveite também essa oportunidade para ensinar o que a gente estava falando agora. Responsabilidade, para criar vínculo e futuramente, inclusive, mostrar para a criança o que é uma perda. O Uhum. cachorro vem a falecer, você mostra para ela, não, a gente amava, isso acontece, faz parte da vida. Então, o cão, na verdade, é uma ótima oportunidade de você ter um amigo, de você ter um fiel amigo, um brincalhão que vai sempre estar disposto a estar com você. Você pode estar de mau humor, ele está lá banando o rabinho, eu quero você, eu preciso de você. Então, e tem muitas coisas que você ganha com um cão, mas ele não é um presente, porque você está, digamos assim, sacaneando com ele. Tem que lembrar que ele vai crescer, né. Ele vai crescer, ele vai te trazer problemas e muitas vezes ele acaba abandonado. É, Você é não o que eu ia escolheu a falar. raça certa, você pegou um vira-lata e não era o momento, você nunca teve cão. Então Ou tem pegou um cão de uma raça dependente, né, tipo o próprio Golden, por exemplo, sim, ele é extremamente pegou emocionalmente, assim, dependente da um cão que família. vai ficar enorme, Um cão um grande, cão que vai ficar agressivo, um São Bernardo, um São que é Bernardo, gigante. um cão, um pitbull, Sim. pegou um pastor alemão, que é um Aham. cão de guarda, um Rottweiler. Então você tem que realmente pensar o que você quer e planejar. Planejamento é fundamental para ter um cão. E quando acontece o contrário, a família já tem o cão, e aí chega um bebê? É a mesma coisa. Só que daí você não você tem que, apresentar também para o cão o bebê. Você tem que trabalhar o cão, mostrar que vão existir novas regras, hã, se planejar novamente, adestrar o cão, fazer com que ele fique mais controlado, mais calmo. Uma coisa que ajuda é mostrar a fralda, mostrar os cheiros novos do bebê. Deixar ele sentir a barriga. Os cães eles ouvem Legal. melhor, eles cheiram melhor, e a mulher quando tá grávida muda completamente. Cheiro, a fisiologia dela muda e o barulho do coração do cachorro do bebê, Do no caso, bebê. do cachorro, o cão ouve também, ele sabe que tem uma vida ali dentro. Então você vai apresentando e depois viram grandes amigos, Que legal, começar essa interação, então, antes do neném nascer. antes do neném nascer. Olha Se que possível, interessante. eu quero ficar grávido, vou começar a tentar ficar grávido, vou começar a adestrar o meu cão, vou gastar um tempo de qualidade com o meu cão para que quando chegar a hora esteja tudo pronto. Que legal, muito interessante isso. E com relação aos cães, assim, você tá falando desse momento casa, né, família, eu tô Sim. pensando aqui nos cães que latem muito, porque às vezes isso pode ser um problema para uma família que tem um recém-nascido, né, porque vai acordar o neném, né. Sim, sim. Como resolver o latido, assim, como resolver porque é natural do cão latir muito ou é um sinal? Os 2 cães latem, Uhum, cachorro late, uhum. se miasse não seria cachorro. Mas, alguns cães eles latem exageradamente, e a gente consegue Isso, sim, diminuir o latido com adestramento e algumas vezes zerar. legal. Quando? Toca a campainha, o cachorro late igual desesperadamente. Isso acontece muito. A gente consegue fazer uma dessensibilização. Aquele estímulo não vai gerar mais aquela resposta comportamental. Então a gente consegue associar a campainha não ao latido, a um petisco, a uma brincadeira. Então você substitui um comportamento que seria desagradável por um comportamento aceitável dentro da estrutura familiar. Gente, o reforço positivo é Resolve impressionante. tudo, resolve Resolve tudo. Eu uso reforço positivo com os meus filhos. olha, eu falei que a gente ia falar de família hoje, né, o pet é um dos pontos Sim. principais. Que legal, Murilo, legal. E até falando, assim, de filhos, né, você já teve alguma situação em casa com um cachorro de vocês que foi desafiadora pra você? Sim, antes de eu me tornar adestrador, eu tive o Luca, hoje ele tem 2 anos, na época ele estava com 1 ano e meio, e o Thor era adestrado, o Thor era um Hot, todo Hot chama Thor. Rottweiler. Sim. E aí o Luca, numa das brincadeiras, entrou dentro da casinha do Thor, bateu nele e arrancou a comida da boca. Ai, meu Aí o Deus. Thor só deu um chega pra lá nele, sabia que era um filhote, eles enxergam as crianças também de uma forma diferente.
Algumas vezes não tão boas, algumas vezes melhores. Mas uma situação até perigosa, né? Nessa situação de perigo, o Thor foi excelente, ele apenas mostrou para o meu filho que aquilo não era aceitável. É E interessante até essa questão da raça, né? Porque o Rottweiler, ele é um cão de guarda, sim, se certo? você tem um cão, qualquer cão, e tem filhos, é importante você supervisionar sempre. Não importa se é um Yorkzinho ou um Rottweiler, você tem que ver como o seu filho está interagindo com aquele cão, que é o que a gente estava falando agora há pouco, dos filhos e do cachorro. Seu filho pode querer enfiar o dedo no olho, enfiar o dedo no nariz, Uhum. puxar o rabo, orelha. Então, é uma novidade também para a criança. Ainda mais quando a criança é muito pequenininha, né? O Luca Exato, tinha exato. 2 Um anos. ano, 1 um ano e ano. meio. É, como se fosse um brinquedo. Sim, exato. Ele Ele não ainda sabia o que ele estava fazendo. acho que talvez a criança não consegue entender ainda que aquilo ali é uma vida, né, de Sim, verdade. sim, exato, exato. Interessante isso. E uma outra coisa interessante que você falou foi sobre a questão do latir com a campainha. Eu acho que isso é super É a tradicional. Acho que todo maior mundo que tá aí do outro lado tem um cão que late quando a campainha toca. sim, a maior queixa de Spitz é a campainha. Olha só. Spitz alemão adora latir para a campainha. E E a gente como consegue. solucionar isso? Você pode fazer o que eu comentei, de dissociar aquele estímulo ao latido. Então, para você não ter que ficar lá fora tocando a campainha o tempo todo, grava o som da sua campainha no celular e aí você associa aquele som a petisco, a comida. Então, toca, ele ficou quietinho. Muito bem, isso aí, ganha um petisquinho. E aí você gradativamente vai mostrando para o cão que, na verdade, aquele estímulo é petisco. Então, ao invés dele latir, ele vai ouvir a campainha e te procurar. Cadê meu petisco? Cadê minha Legal, recompensa? legal isso. Entendeu? Então, você vai continuar sabendo que alguém chegou, mas não porque ele está latindo, porque ele veio buscar o prêmio dele. Legal. Isso entra nos comportamentos básicos que as pessoas conseguem aqui, que estão assistindo a gente, já fazer isso em casa Com certeza, ou com não? certeza. Tem que ter um profissional ali junto? Um profissional ali é sempre importante, Hum, mas você consegue sim adestrar o seu próprio cão, desde que você tenha paciência e uma boa instrução. legal. Uma outra coisa importante também, que eu acho que vai muito de encontro com todo esse bate-papo aqui, e que a gente já conversou nos bastidores, Spoiler. são as características dos donos e as raças. Sim, Isso tem realmente uma relação, assim, existem donos que as características deles, né, no caso, condizem mais com algumas raças? sim. Se você é ativo, gosta de exercício, aventureiro, pega um Golden. Ele vai adorar seguir o seu estilo de vida. Se Legal, você pega um Shar-Pei, pega um Pug, e você vai correr com ele, você vai matar ele. verdade. Então, as características da sua vida influenciam bastante na raça que você escolhe, no comportamento, no temperamento do seu cão. É Legal, importante. legal. E vamos dar um spoiler então, porque você que está aí assistindo esse episódio, eu tenho certeza que você ficou cheio de dúvidas, mas também cheio de soluções, porque o Sim, Murilo deu uma aula aqui para você que tem pet. Então, por favor, anote todas essas dicas e já comece a colocar em prática. Mas eu sei que mesmo colocando em prática, você vai ficar com dúvida. Como que as pessoas te encontram, Murilo? tem o meu perfil do Instagram, que a gente consegue conversar por lá. Tem muita dica lá, muito material de qualidade que eu tenho produzido. E futuramente vamos aí lançar um curso de adestramento objetivo, que eu sei que a vida hoje em dia é muito corrida, então vídeos curtos, vídeos rápidos, que você consegue com qualidade aprender as informações que você precisa e adestrar o seu próprio cão. Muita coisa para os próprios donos Sim, fazerem, exato, né? exato. E importante também, uma coisa aqui que eu acho que vai ser interessante, envolver as crianças nesse processo? É muito importante, sempre. Não basta uma pessoa criar vínculo com o cão, ele tem que generalizar com a casa toda. Então, seus filhos participam. Ajuda na obediência dos seus filhos, ajuda na disciplina dos seus filhos Legal. e ajuda na obediência e na disciplina do seu cão. E a família toda acaba falando a mesma A língua, né? mesma língua, sim, Legal, exato. E aí legal. isso traz muitos benefícios para o cão, que ele entende o que todo mundo está fazendo e o que todo mundo quer dele. Que legal. Então, ó, fiquem atentos aí nas redes sociais do Murilo. E em breve vem um curso para vocês que são donos de pets aí, donos, né, ou tutores. Vocês que Responsáveis, não responsáveis importa. por pets, pronto. Vocês vão conseguir ter esse suporte dentro da casa de vocês, né, Murilo? Sim, com certeza. Isso é importante. Conta um caso pra gente, assim, recente,
eu não vou terminar ainda não, espera aí que a gente ainda tem mais uns minutinhos. Mas conta um caso recente pra nós, assim, de uma solução que você tenha proporcionado pra uma família, que tenha deixado essa família mais confortável nesse relacionamento com o cão. Tenho certeza que você tem milhares de casos pra contar, né? Tem um caso muito interessante que foi de uma menininha autista. Ai, que E legal. foi o primeiro cão da família, então ela fez toda a lição de casa, ela pesquisou a raça, pesquisou o canil que ela achou foi excelente, deu todo o suporte. E quando o cão chegou em casa, uma semana depois eu já estava lá trabalhando com esse cão. Então a gente rapidamente conseguiu educar ele em toda a dinâmica da casa e também a parte mais legal foi conseguir fazer com que ela perdesse esse medo do cão. Ela queria interagir, o cão foi para ela, ela pediu o cão, ela sabia que tinha as responsabilidades, ela cumpria as responsabilidades à distância, Ah, porque ela tinha medo de tocar o cão e abraçar o cão, porque ó, tinha medo que ele babasse nela, que ele mordesse ela. sim. E com o adestramento isso mudou completamente. A gente conseguiu fazer com que ela desse a comida na boca dele, fizesse toda a parte de obediência básica, senta, deita. E no final eu consegui colocar o cão no colo dela. E ela adorou, fez Nossa! carinho, viu que ele não ia fazer nada, perdeu essa hesitação. E em quanto tempo isso? Isso De um ponto ao foi outro? em 2 meses. Foi Nossa, muito muito rápido. rápido. Filhote, ele aprende muito rápido. E assim, até com uma criança especial, Sim, né, exato. então muito rápido acho que para os 2 lados. Exato, exato. Nossa, que legal. Pensando que a gente trabalha com aulas, de uma vez na semana para dar tempo da Sim, pessoa fazer lição de casa, legal. então foi muito rápido, foi bem legal. Legal, interessante. O medo é uma coisa muito frequente também, né, a gente vê muitas Sim, pessoas com medo. sim. E crianças também, né, às vezes eu tô passeando com o Simba, eu vejo a mãe falar: "Não põe a mão que ele morde", eu já penso: "Não, não faz isso". Tudo bem, tem que né, a criança A não gente tem acaba muito generalizando o comportamento do cão e é, botando medo na nossa medo criança. na criança, sem Exato, querer, né, sem querer exato. querendo, né. A gente deveria perguntar, né: "Ah, o cão morde?". Pode colocar a mão? E isso é uma coisa também de brasileiro, né, que quer colocar a mão em todo cão. É. Então é muito melhor você ensinar a criança que não deve tocar cães que você não conhece. O cachorro pode não querer, o dono pode não querer. Você tem que respeitar a privacidade do cão e do outro dono. Legal. E mostrar para a criança, expor a criança a cães seguros. Um Golden que ela conheça. O Simba é perfeito, ele deita e deixa a criança Ele deixa a montar em criança cima deitar dele. em cima dele, é. Exatamente. E fazer com que a experiência seja boa para os dois. Isso é importante também para o filhote. Isso é uma coisa que a gente não falou, mas o filhote ele também tem que ter experiências boas com outros cães, porque senão ele também gera fobia de outros cães, e ele Aham, pode latir para os outros cães, ele pode querer morder os outros cães, porque ele não interessante, teve um primeiro contato bom. Então, interessante. um cão que tem uma linguagem corporal estável, um cachorro que não agrida outros cães, mesmo que o filhote chegue meio desengonçado, meio querendo latir, meio querendo brincar, morder, não sabe muito bem o que está acontecendo, Uhum, com um cachorro estável, ele vai mostrar para aquele cachorrinho que tá tudo bem, é assim que você tem que interagir, não da forma que você está fazendo. E aí vai fazer com que a vida daquele cachorro com outros cães seja muito mais agradável. E isso ajuda num pet care, numa uhum. hospedagem, que aí o relacionamento com aquele cão já está perfeito, ele já está interagindo da forma correta. Tem que ter essa interação, né, Tem que Murilo? ter essa Nada de interação. colocar o cão só dentro de casa Não, e não, só entre humanos, né. não, não dá. Legal, muito interessante isso. Eu ia até falar uma outra coisa, mas eu esqueci. E uma dica importante também, que eu acabei de falar de pet care, por exemplo, ou de creche, Aham. de cachorro, que é muito chique hoje em dia. Hã, você tem que entender também que muitas vezes só a creche não vai sanar a necessidade do seu cão de exercício físico. Você pode, na verdade, Hum, criar um problema. Ah, eu deixo ele na creche lá para ele cansar, aí chega à noite, ele tá tudo bem, ele vai estar morto. Na verdade, você está mandando o seu cão para academia. Você está condicionando o físico do seu cão. aham. Então, pode ser que à noite ainda ele esteja no pique e ele queira brincar com você, sim. E aí, nesses casos, ele pode destruir as coisas em casa, por Pode exemplo? também voltar a destruir as coisas em casa. Você tem que sempre pensar: "Ah, eu concilio creche com enriquecimento ambiental, creche com passeios regulares". É importante. Acho que a creche é mais um momento para interação, né. É muito bom Não para delargar o socialização, cão, né. muito bom para socialização. Legal. Ele socializa com outros cães e volta melhor, digamos assim.
Mas para cansar simplesmente o cachorro, você pode estar fazendo uma coisa aí que você não pensou, que é mandar o seu cachorro para academia. Ele Entendi. vai estar melhor condicionado, melhor cardio, e vai correr Vai mais, ter vai mais querer energia. subir mais coisa. Legal. E aí vai demandar mais de você, com E aí no certeza. final de semana que você não vai mandar para creche, e É você quer você que descansar, vai ser a é creche. você a creche. Muito legal, Murilo. Adorei nosso bate-papo aqui, gente. Tenho certeza que vocês estão cheios de soluções e dúvidas na cabeça. Dúvidas, entre em contato com o Murilo. Fiquem atentos às redes sociais dele, porque em breve vai ter esse Vai ter curso novidade, aí, vai com ter certeza. novidade. Se você já estiver precisando de ajuda, entre em contato. O Murilo tem uns aulões, né, Murilo? Conseguimos fazer grupos de adestramento, a gente consegue juntar uma galera e fazer todo mundo junto, é bom para socialização, é bom para os Legal. donos dividirem as suas dúvidas também, é importante. Presencial e online, né? Sim, a gente consegue também fazer. Eu já fiz aula com o Canadá. Uau, então, ó. Você que está aqui no Brasil e está só num outro estado, isso daí é mole Facinho, para nós. tranquila. Legal, Murilo, muito obrigada pela Imagina, eu que participação agradeço. aqui. Muito obrigado. Pessoal, espero que tenham gostado e que esse episódio tenha transformado aí a vida de vocês, famílias, né, que estão assistindo aqui. Tenho certeza que um pet é muito importante para tua família, mas uma coisa muito importante que o Murilo falou aqui: estudem, vejam o Sim, comportamento das raças, olhem para as suas características, né? é uma vida. É uma vida, exatamente. A vida de um pet é uma vida. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais.